O poder do corpo astral e Kriya Shakti. Como o cientista explica o corpo físico, carnal, sua estrutura, alguém tem que vir explicar esse corpo astral, já que ele é um corpo. Se ele é um corpo, ele existe. Então quem vem explicar o corpo astral? Da mesma forma que o cientista explica o corpo físico, o projetista vem explicar o corpo astral. Então, o que pode se falar desse corpo sendo um corpo? Se ele é um corpo, ele tem um funcionamento, uma mecânica e tem um sistema de movimento. Para que ele serve? Ele usa de algo que muitas vezes é barrado para entrar aqui como realidade, que é Kriya Shakti. O que é esse termo sânscrito? A que se refere? Kriya Shakti. É criar com Shakti. O que seria Shakti? Isso que falamos de Kundalini, ela se vê desdobrada em 7. No corpo físico, o que é Kundalini física? Kundalini física é o próprio sangue, é o sêmen, especialmente o esperma. Se prestar atenção no formato do esperma, ele é como um girino. Há quem a veja como filhote de serpente. E o é. Ainda dizia um mestre budista, Showa Kokusui, o sucesso não depende do trabalho físico duro. Então não há atividade só no plano físico, para quem se apegou na ideia. É como crianças que vão pela primeira vez no parquinho. Você já veio múltiplas vezes, só esqueceu. Então seria muito imaturo um apego. Também sabia disso que o mestre Showa Kokusui professou o mestre Rui Akocha, patrono do Rosa Cruz contemporâneo, seguido outrora por um mestre Aun-Weor, que implementou isso em incontáveis técnicas e métodos. O corpo astral é eidolon no grego. Para eles era a sombra do espírito, como o corpo é sombra da alma. O corpo astral também era visto como a personalidade dos mortos, que não tem mais um nome cível. Nesse estado, se estiver permanente, aquilo que a gente fala que na morte é uma projeção definitiva. Definitiva para aquele momento. Não vai voltar mais aquele corpo nunca mais. A não ser em matéria-prima para engendrar outro mais tarde. Lá eles podem ter o nome que quiser e a forma que quiser. Ah, mas como assim? Por que aqui não temos essa oportunidade, essa dádiva? Porque aqui você segue regras. Ah, mas o livre-arbítrio, eu não poderia fazer o que eu quero comigo mesmo? Aqui não, gente. Contar a historinha errada, atropelar etapas. Livre-arbítrio são graus de liberdade. E se fala também, e principalmente, de uma questão técnica e não ética. Ai, mas você então está nos podando, nos encarcerando? Sim, a matéria encarcera a consciência. Da onde eu falava. O que é o símbolo de Eva? A própria gnose, às vezes, se equivoca. Mas o mestre maior sabia que a matéria é a mater rei, a mãe, Ma. Em hindu, Ma é mãe. Matéria é qualidade da mãe. E ela que aprisiona tudo. Ela aprisiona os órgãos para que nossos órgãos não caiam ao chão.
Ela garante isso com a nossa pele, que ela teceu para nós. É a mamãe, tecendo cobertores, roupinhas. Né? Às vezes coloco até topinhos. Gente que vem com beleza física para poder trabalhar isso. Mas às vezes carente de captação intelectual. Né? Às vezes até a gente coloca uns pejorativos que eu não concordo, porque eu já tive amigas loiras, cor não é ação, né? Cor não é coração. Diz o conceito da loira burra. Estúpido isso. Mas às vezes as pessoas aproveitam de sua beleza e acabam perdendo a consciência, né? Ou esquecendo o que tem. Então não avaliam a beleza interna e se apegam na beleza externa. E é disso que eu quero falar da mecânica do corpo astral. Como funciona esse negócio da aparência. Por exemplo, o camarada, ele perdeu um braço aqui, morreu num acidente. Ou ele está vivo, perdeu alguns membros e aparece lá com os membros. Se ele é muito apegado, ele imprimiu psiquicamente, que não é o psique, a psique é fora daqui. Isso aqui funciona segundo a psique, daí que vai entrar a Kriya Shakti, né, que é usar o poder da mente para, inclusive, movimentar as coisas no plano físico. Só que no plano físico você não vai usar de mágica, ok? Você vai usar de ação, por isso que esse corpo ele é articulado. No corpo físico, pelo comando da Kriya Shakti anímica, ou de alma, você só vai modificar alguma coisa através da ação desse corpo físico. Ele tem que se movimentar. É uma força física. Se resolve coisas físicas com coisas físicas. Coisas da alma se resolve com alma. Coisas do espírito com espírito. Por isso que muitas vezes uma alopatia, um tratamento médico, uma terapia não vai fazer efeito num corpo que já recebeu a somatização daquilo que ele não controla, que é a alma. Por exemplo, fique calado agora, tente controlar sua mente. Sua mente está lá falando o tempo todo, você está calado. Como assim? Porque você não está na mesma realidade e outorgado ao poder de controlar essa alma enquanto está no corpo. Agora, se você está na primeira pessoa, né, funcionando em alma, aí você resolve a alma. Por isso que tem um ditado gnóstico que diz assim: deixe os mortos resolver os mortos. Por quê? Porque quando ele estiver lá, você morreu, quem seja, está lá, ele vai resgatar e vai trabalhar aquilo naquele corpo que sobra depois da morte. Não vai ser agora. Por isso que não adianta ficar rezando, às vezes você prejudica, porque daí é mais conversa mental lá nos ouvidos do pobre coitado lá que já foi, às vezes até prematuramente. Então o que acontece com esse corpo astral, que não acontece com o corpo físico? O corpo físico só esconde esse corpo astral. E também esse corpo astral tem uma dupla. Um corpo mental, que também vai ser estudado junto com o corpo astral, mas você tem que chegar primeiro no corpo astral. Não é chegar, você usa, só que você não... Né? É como se você tivesse 7 filhos e você só dá bola para o caçulinha. Você só dá atenção de pai e de mãe para o caçula. Alguém vai ficar desassistido. Pode que morra de inanição. Então nós estamos matando a alma dentro da gente, não a dando atenção. E ela quer se iluminar. E o que é se iluminar? É se mostrar. Ser entendida. Então, no corpo astral, se pode se moldar muito mais com Kriya Shakti, porque é mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio, sim. Livre-arbítrio, sim, são graus da escola da vida. Não é lá Peregrino, Manu, Karuna, né? Yama e Astarô da eubiose. Não é as 3 câmeras da gnose. Não é os graus da maçonaria e nem os batismos cristãos. É a coisa mesmo acontecendo. E você tem que passar por aquilo ali e entender. Receber aquilo ali dentro de você como informação. Isso são iniciações e batismos. Confronto com a verdade em si. E o que é a verdade? A verdade é que você tem isso.
A não ser que você está tão cego, tão hipnotizado que você, né, bane ou abole qualquer coisa nesse aspecto. Fica chamando aí disso, de aquilo, bota adjetivos, né, fantasmagoria, o que é imaginação. É para isso que serve psicologia, psicanálise, constelação familiar, para você não ver essas coisas. Quando eles estão tentando resolver para você não resolver, para você precisar deles. E eu vou fazer finca-pé até meu último fôlego, até meu último dia nessa terra aqui. Tudo que tiver que desvia dessas coisas aqui, né, tira a atenção, vai ser falado. Então voltamos para a mecânica desse corpo astral e do seu plano. No corpo astral você muda qualquer coisa com Kriya Shakti. Pensou, aconteceu. Mas você pode mudar tudo no plano? Não, é a mesma coisa aqui. Você pode destruir o planeta, você consegue destruir, por exemplo, o corpo do planeta? A estrutura? Não. Você destrói a superfície. Pode até poluir a atmosfera, mas você não destrói o espaço em torno. Então tem lugares no ambiente que você não modifica. O plano astral é a mesmíssima coisa, tanto é que ele é uma forma do mundo urbano. Tem áreas dele que, como aqui, por exemplo, a realidade física, onde você tem seus problemas, onde é que é? É no solo terrestre. Já na atmosfera, os problemas são outros. E lá no espaço, você já está longe dos seus problemas cotidianos. O plano astral, e todos os planos são assim. Tem um plano urbano, onde você acha que está aterrissado num chão. Tem um sistema aéreo e tem um sistema espacial. No caso do plano astral e corpo astral, é onde ele vive o astral. Aquilo que é referente aos astros. Aí você estuda a verdadeira astrologia ou astronomia. Né? Inclusive, perdão, o conceito de zoom que trazemos para cá, escapou para o flesta atômica, a gente pegou como ideia cerebral, e fazemos isso na tecnologia. Podemos trazer a imagem dos astros, não precisamos ir lá, né, arriscar o cordão de prata, ir muito, né, que estique demais. Traga a imagem e vai vir fidedigna, vai vir idêntica, com todas as características, porque no plano astral não se perde. Da mesma forma, você perde o corpo físico, você não perde o formato dele lá. A alma continua, como se você tivesse um corpo físico adicional, só que ele não é como o corpo físico. O que mais podemos falar da mecânica, né? O poder desse corpo astral? O corpo astral, ele é um corpo físico energético, ele já não é mais um corpo físico coeso. Então ele modifica coisas, ele pode mudar de forma. E o que é isso? É a força elementar do gnomo dentro de si. Ah, mas como assim? O gnomo pertence à terra, lá é o plano do fogo. Todas as coisas estão dentro de todas as coisas. As correspondências, como os táttivas. Da mesma forma que tem uma coisa aqui agora que você está usando que não é desse corpo físico, que é o poder da visão. De 3 a 5%. Isso é uma característica astral. É um sentido de lá. Só que lá ele é um grande potencial. Você vê muito mais, enxerga. E se quiser, entende muito mais. Então esse corpo astral, por exemplo, aqui para você se esconder do ladrão, do bicho-papão, você vai para baixo da mesa, baixo da cama. Lá, você se torna automaticamente a mesa e a cama. Você consegue fugir da situação. Então, esse conceito de inferno só existe de você levar dor para lá, né? Tristeza, fome, sede, essas coisas que não são de lá, que você atrasa, você faz involuir aquele plano lá, e não só o seu aqui, quando você está tão apegado à ideia física, às satisfações e sensações físicas, que você leva e imprime lá. Isso você vai ter, não é pagar, você vai ter que resolver isso, vai ter que voltar de novo para ir para lá de novo com outras impressões para pagar aquela lá. Passar um Errorex.
E é você mesmo que faz, não vai ser alguém que vai punir ou vai dizer para você o que fazer. Já tem aí uma semente de consciência que lhe diz a diretiva das coisas. Não vai ser ninguém no universo todo, nem mesmo o Deus Criador, que vai te dizer. Ele quieto só fica te assistindo. Ele é observador, observado é você. Então você se torna a coisa. Ah, então quer dizer então que é um plano imaginativo, imaginário, fantasioso? Não. Lá realmente o que está acontecendo em matéria de energia se apresenta. Então, por exemplo, aconteceu já comigo, né, eu tenho algumas esculturas, tenho alguns quadros e já estão envelhecidos aqui, eles recebem a ação do tempo e da intempérie, né? Umedeceu, estragou lá, eu conserto, pelo menos no astral, quem quiser ver como é que era aquela escultura na íntegra, como é que era aquele papel que está faltando, mesma coisa, um pergaminho se encontrar lá em Nat Hammadi, no plano astral ele pode estar impecável, completo. O problema é que aqui o que é destruído não é reconstruído. É o último plano. Está muito longe do Criador. Então, quer dizer, aqui o que é criado, por isso que vem o conceito de ecologia, que a gente usa nas finanças, economia. Aqui é a natureza econômica, mas ela esbanja nos outros planos. São planos unificados. Porque se descriar, cria de novo. Tem um modus operandi no plano astral que é muito parecido com o plano etérico. E muito parecido com aqui, que é o quê? Você corta a grama. De onde é que vem a grama de novo? Né? Depila os pelos no outro dia está ali de novo. Só que no plano astral isso é mais automático. Por isso que não tem como alguém se ferir. Não há perigo, não tem não. É perigo andar no... Né? A pessoa que diz isso é que ela quer te prender aqui, junto com ela. Ela tem medo ou ela está usando isso para, né, interesses próprios. Eu sei que não é assim, mas eu vou, né, mentir, vou manipular as pessoas para não fazer, porque daí eu faço, eu fico sabendo o que elas fazem, descubro tudo sobre elas, eu consigo dominá-las. É tudo controle, gente. Tá? Não caiam mais, não caiam. Vão encontrar a verdade por si. Não ouvideiem nem a mim. Só ouçam uma coisa de mim. A verdade só está em ti. Então esse corpo astral, onde ele se posiciona, né, ele tem mão também. Tanto é ele que dá a forma do corpo físico, não o corpo físico que fez uma alma. Tanto é que a alma já existia, o espírito também, o espírito mapeia uma alma, e tu entra dentro da mamãe, quando é que vai aparecer mãos em você? Qual é a diretiva, a inteligência que está dando para não nascer uma mão no lugar do nariz? Né? Ou o falo no lugar da testa, no meio dos olhos. Nem um amigo uma vez sonhou que ele tinha um pênis no meio, no lugar do nariz dele. Né? O amigo está aí no grupo do WhatsApp, meu compadre, ele vai ficar com vergonha que eu falei, mas ele já tinha falado para, inclusive, né, para amigos nossos, assim, deve ter contado até para sua esposa. É assim, engraçado, e acontece mesmo, às vezes a coisa se troca de lugar, né? Não repara, viu, compadre? Mas o compadre ele é muito bem-humorado e não tem esses preconceitos, esses probleminhas de ofensas, né, banais. O que a gente quer aqui é instruir, falar a verdade, custe o que custar. Então isso pode acontecer, às vezes trocar, depende, né, se a mente astral, que tem um cérebro para cada corpo, se ele estiver desbaratinando, possa, né, pensou uma coisa e a coisa aparecer num lugar errado. Mas geralmente ele é muito exato, esse corpo astral, ele faz acontecer, através de Kriya Shakti. E como eu falava, essa Kriya Shakti são as serpentes de poder. Existe uma no corpo físico, eu já expliquei que está no sangue, no fluido do sangue. Inclusive, né, as veias são ali a pele da serpente, o fluido vital, que é o sangue. Né? Existe também no espermatozoide.
O óvulo é o ovo dessa serpente que ela vem, né, fertilizar. E no corpo etérico tem uma serpente dessa, que é a serpente que trabalha o prana. Há uma serpente dessa na coluna também do corpo astral, que certifica estar sempre, né, produzindo e recebendo fótons para esse sentido de visão que é usado parte dele aqui, né, alguma porcentagem. Tem uma serpente dentro do corpo do balão mental, né, do ovo áurico, que você quiser chamar, que é o corpo mental, que é uma bola, né, é um bolão como o bolão do Kiko, cor azul, né, semi-transparente, translúcida, que certifica o sentido da audição. É ele que, vamos dizer, distribui e regula a vibração sonora, para a gente ter aqui alguma porcentagem de audição. Depois temos uma no corpo causal, que certifica, que ainda está muito inoperante, certifica a gente ter algo de olfação. Sinto o cheiro do problema, sinto o cheiro da desgraça, sinto o cheiro, né, da benevolência, sinto o cheiro de rosas, senti o cheiro de perfume, será que não são os anjos? É isso, é um sentido já ligado à intuição, que a gente usa muito pouco aqui, mas os animais têm, mas só que eles não assimilam porque tem. Tem muito mais que nós. Depois tem a intuição propriamente dita e a unificação, que é duas, eu sempre falo que é dois planos, é a sexta e sétima dimensão, que não tem correspondente físico nem como diretamente sentidos. Os outros todos têm, né, 5 sentidos. Então, nesse plano astral, né, as pessoas se surpreendem quando vão lá para a primeira vez lúcido, ou se estão inconscientes ficam mais ainda boquiabertas, porque tudo se movimenta. Só que é o seguinte, se depressão agrava o corpo físico, né, as psicopatias que faz o ser humano agir de má fé, e os pensamentos criam ansiedade, por que quando você está em corpo astral, e eu já estou há décadas estudando isso, cadê a depressão e a ansiedade no plano da onde isso vem, gente? Não há ninguém deprimido no corpo, no corpo astral, no plano astral, e ninguém ansioso, muito menos num plano tão elevado como o plano mental. Eu vou explicar por quê. Não há sintoma ali disso. Há a impressão disso. Só vai acontecer salvo se você levar, de novo, involução. Você está atrasando os reinos mais evoluídos. Porque são mais evoluídos, por exemplo. Você não precisa de asas para voar no plano astral, né? Você não precisa engordar ou expandir até explodir para estar em tudo como no corpo mental. Por que lá acontece? E por que não aconteceria? Quando você pega as impressões do corpo físico, eu estou dizendo, o corpo físico. Você foi de férias e ficou morando no local das férias, se encantou com o mar e não volta. Só que o problema é o seguinte, você está encantado com o mar com a cabeça dentro da água. Você não está vendo o mar. É o seu plano físico. Você entendeu em que aspecto ele encarcera, não é que ele é ruim. Por exemplo, você está com a cabeça dentro da areia, né? Vamos dizer que você é um homem ema. O que falta para você se libertar não é só, apenas, unicamente tirar a cabeça da areia? Espia, depois se você se sente confortável, volta para a areia. É isso que a gente faz todas as noites e faz em todas as vidas, né? Todas as noites eu voltar pela manhã e todas as vidas quando voltar a viver. Ok? Então esse corpo astral também, por que ele é volátil? Eu me sinto tão leve, eu vou. Ele nada dentro do elemento ígneo, que é o que faz formas no plano astral. O próprio nosso corpo, ele é sólido, mas ele foi escrito por fogo, né? O hálito vital e ar. Da mesma forma que o planeta Terra, ele tem uma coisa do astral, na verdade do mental,
que faz ele continuar girando, que é Vayu, espírito do ar, ou seja, a inteligência do ar, que movimenta. Dentro dele também tem o quê? A inteligência do etérico, as águas, as movimentações, comandadas pela lua, física, que também é etérica e astral, mas fertilizada pelo sol, que é um Isis astral, também é mental, tem algo de físico porque é visto. Estão entendendo? Então está tudo dentro de tudo, só que nesses planos você pega a diretoria disso, né? Você é como se você é fã de alguma coisa, de alguém, e você ganhar um ticket para ir no camarim. Aí você está diante, e possa que você não veja, né, toda aquela aclamação que você, quando está longe, acha, nossa, que fantástico esse ser. Então, quando você entende que ele é um ser humano, né, que ele funciona como você, são dois agora iguais, semelhantes realmente. Não há mais um astro e um fã. Então, se você evidenciasse a mecânica desses lugares em você, que você tem aí a ferramenta, você não vai achar mais fantasmagoria, não vai achar mais místico. Ah, mas daí não vai perder a graça? Não, gente. Quanto mais você sabe, não dá cada vez mais vontade de saber, você nunca vai saber tudo. A não ser o dia que você se torne nulo, o todo. Que não vai ser agora, não se preocupe. Né? Sente e espere. Senta que lá vem história, como dizia pro Zequinha, no Castelo Rá-Tim-Bum, da cultura. Então, acredito que falei bastante coisa, né? Esse corpo astral, ele usa de matéria astral. E o que é feita a matéria astral? Tinha na pandemia o conceito de plasma, que o Cash, né? Você se lembra do Cash? Que ensinava a colocar fogo na água. Como? Com eletricidade. Deixava ali um eletrodo, ele ia eletrificando a água conhecida, né? Aquilo ali ia agitando os elétrons, e os elétrons, ao se sacudir, criam um resíduo. Ficava uma massa, né? Uma massa coesa no fim do copo. Mas como assim a água? Sim, é a mesma coisa você bater a gema do ovo. Ele é super substancial, quase líquido. Você vai batendo, não vira uma massa? Exatamente. É mais ou menos assim que funciona o plano físico e o corpo físico. Astral, perdão. Só que o físico é uma batida muito mais, né? Vamos dizer assim. É muito mais coesão. O corpo físico já está mais para a massa de pão. Quanto mais sova, mais compacto fica. Plano astral não. O plano astral já se compara com a dita maionese, né? Ou gemada. É algo que pode se modelar, é mais, né, como massa, né, slime que as crianças brincam aí. Só que inteligente. E até às vezes muito mais inteligente que o cérebro físico. O cérebro físico ele está muito compacto e muito longe, né? O astral em frequência está muito mais perto do corpo mental, então ele tende a ser mais, corresponder mais ao mental. E o corpo astral e o plano astral eles são sensíveis ao pensamento. Por quê? Porque o pensamento já está mais próximo, já está mais na periferia dele. Aqui o pensamento para chegar demora. Então até que você leva um susto, você paralisa. Aí você começa a assimilar, dá tempo de um trem passar por cima de você. No plano astral não. No plano astral está vindo um trem psicológico, você viu ele, à medida que você viu, você já saiu, já soltou fora. Ah, mas há instinto lá? Sim, porque tudo está dentro de tudo. Tem etérico, que é do instinto dentro do corpo físico, e lá tem a forma do corpo físico no etérico e no astral. Já o plano, o corpo mental, ele não, e nem o plano mental não tem nada em comum com o plano físico, com o plano astral. Então ele é superior, mais espaçado, menos tranqueira. Então ele é comando desses quatro de baixo. Mas o plano astral ele é muito interessante, porque ele é a mistura da abstração mental e da estrutura física.
Então você vê ambas as coisas. Você pode ver um ambiente astrológico ou astronômico e ao mesmo tempo uma vida cotidiana urbana, né? E todos os inferiores desses planos, tipo o astral, tudo que lembrar isso aqui é inferior. Ai, mas eu tenho medo de ir para o astral inferior, que a religião chama de inferno. Não, você já está num inferos, a parte mais inferior, onde tudo acontece, para bem ou para mal, desgraças e bem-aventurança, onde é que é? É na superfície da Terra, não é dentro da Terra, na coesão, e nem lá em cima no céu. Ah, mas o avião ele cai, mas ele só vai ser destruído quando chegar na Terra. Se não tivesse, né, o atrito do chão, ele não cairia eternamente, não, ninguém morreria. E lá no céu, se ele explodir, porque alguma coisa na terra, no solo, né? Vamos dizer, um míssil de um, sei lá, de um exército desavisado, inimigo, derruba aquele avião, mas ele sempre vai culminar no chão. Então esse corpo astral, o que que acontece? Ele se torna as coisas. Ele, como é que ele foge? Se ele acha que há algum perigo, porque é uma impressão do físico, ele aprendeu isso com o corpo físico, né? A contenção, né? Que é o quê? É você barrar. Porque enquanto você é um corpo astral inocente, né, você se torna um corpo astral solar, porque você está em toda parte, nada, não tem preconceito com nada, não tem diferença. E essas diferenças começam só no corpo físico. Quando começa a ver que existe dor no corpo físico, diferença, opiniões, tudo mais. E você imprime isso. Mas lá no mundo deles, como eu falei, você não vai ver opinião. Você não vai ver ninguém brigando por, né, razão. As pessoas só existem lá. Você não vai ver depressão, alguém morrendo de depressão no plano astral. Mas como assim? Se a emoção é que cria, segundo os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, neurocientistas, é a depressão que causa. Eles, né, eles afirmam isso, convictos. Que causa no corpo físico a depressão. É o pensamento repetitivo que cria a ansiedade. Mas eles já foram lá ver que lá não há ansiedade, lá não há depressão, que é apenas a impressão que o corpo físico dá para essas coisas que não é dele. O corpo físico não tem emoção e nem pensamento, gente. Ele tem um instinto básico, né? Uma certa inteligência celular para você não desgringolar aí, começa a cair pedaço. Às vezes tem parte até que sai da fonte, né, fora de comunicação, que é a causa do câncer, mas dela tem uma causa kármica lá na alma, tudo mais, que deságua aqui. E às vezes partes que necroseiam, né? Por exemplo, a célula às vezes esquece de conter as unhas, quando vê a unha cresce, fica fazendo crescer aquilo que é desnecessário. Você cortou a unha ontem, depilou a barba, se barbeou, se depilou a mulher, e ele volta. Amanhã já está aí de novo. É um esforço, né, em vão. A menstruação da mulher, né? O homem também tem alguns problemas. Até eu quero falar depois do jovem e do velho, né? Que vai coisas que vão acontecer, tudo mais. Então, acredito que eu deixei bem claro aí como funciona o corpo astral, e para que ele serve. Ele serve para dar a matéria-prima da emoção. Agora, né? E o corpo mental, perdão, é para dar a diretiva mental para você se mover. Lhe avisar, está na hora de descansar. Ele entende isso. Ele é como se fosse, né, um observador do observador, mesmo ainda sendo observado pela consciência. Ele é o que dá a diretiva, ele está na câmera, no satélite, na câmera de segurança avisando, esse corpo aqui. Então ele era aqui para dar a diretiva, mas às vezes ele dorme, né, como o corpo, dorme junto com o corpo. Né, fica sentado ali, deixa para lá. E não era para ser assim, era para ser o guarda. Está no meio de nós, né? Ele já é um representante do alto, do eu superior em nós. Tanto é que ele que aloja ali a centelha. A centelha não está no teu coração, senão queimaria. Ele não suportaria. Imagina uma carga de, né, de mais de 2.000 watts, né, ou muito mais. Né, não há como,
Nem existiria coração batendo. Então, gente, reflita sobre isso aí, que a gente confunde tudo, né? Mentiram para nós o tempo todo, ciência não explica, né, por como as coisas chegam para eles hoje medicar. Eles só vão medicando, porque enquanto está medicado, você não fica questionando essas coisas, viu? É bom que você tome um remedinho para não perder muito neurônio pensando nessas coisas aqui, né? Ajude eles, né? Porque senão eles não têm por onde se manter. Eles precisam de você, o doente e o adoecido psicologicamente. Como político, precisa que você não entenda que não existe não democracia, né? Democracia só vai ser quando existir sinarquia. E que você vota naquilo que eles querem. Já está tudo armado, de um lado ou de outro. A religião também, ele não quer que você saiba disso aqui, porque senão você não paga o dízimo. Você sabe que o dízimo é o desdobramento do imposto romano, né? Então o que que acontece? Você ia para a fogueira, a jaula dos leões, né? Para a arena, se não pagasse imposto. Ou forca depois, mais tarde, na Europa medieval, né? Idade Média. Hoje você paga, né? Numa escravidão, né, na entrelinha, o dízimo. Você paga um curso de eubiose, você paga um curso de teosofia, né? Tem algumas ordens que não são assim, né, tão pedantes na exploração. Por exemplo, o espiritismo, ele recebe doação e realmente ajuda as pessoas, né? Existem hospitais espíritas. Algumas ordens cristãs, né, ou pelo menos que não cobre. Tá? Eu jamais cobraria de você para vocês saberem disso aqui. E olha só quanto conteúdo. Meditem aí. Recebam de graça o que eu recebi de graça. A natureza nos dá todos os dias. Receba. Por isso que o presente é chamado de presente. Viva o presente do presente. Paz reverencial a todos. Boa vida.